E aí galera, bora estudar Química? Aqui quem fala é o professor Bruno. Vamos continuar com a matéria de Físico-Química, falar agora sobre lei dos gases. Antes de continuar a aula, por favor, deixe o seu like, compartilhe essa aula com o máximo de pessoas possíveis e comentem qualquer dúvida que vocês tiverem. Se gostarem do vídeo, ativem a notificação e se inscrevam no canal. Muito obrigado, isso ajuda muito. Bom, pessoal, para que eu comece a falar sobre as leis dos gases com vocês, eu preciso que vocês entendam como é que um gás exerce pressão sobre um sistema, certo? A pressão, ela é definida como a aplicação de uma força sobre uma área. Bom, quanto maior for a força, maior vai ser a pressão. E quanto maior for a área, menor será a pressão. Bom, o que isso quer dizer? Que sempre que eu aumentar a força que eu exerço sobre aquela área, eu vou elevar a pressão. Se você imaginar que você está pressionando a ponta de um lápis, quanto mais forte você pressionar a ponta de um lápis, maior a pressão. Ok? E quanto menor for aquela área, também maior será a pressão. Quem quiser fazer o teste em casa, pega a caneta, aperta pelo lado do fundo e depois vira e aperta na ponta. A mesma força que você faz para empurrar o fundo da caneta e não machucar o dedo, se você fizer na ponta, você vai furar o seu dedo. Uma das unidades, a unidade de medida que mais é trabalhada na parte de gases, além do Pascal e Newton por metro, é o ATM, certo? Que é a medida da atmosfera, ok? Mas como é que funciona a pressão no sistema? Vamos imaginar que isso aqui seja uma molécula de um gás. Essa molécula de gás, ela tem movimentação, então ela está se mexendo, não é uma trajetória qualquer, isso não importa. Ela vai de encontro à parede, à superfície do recipiente. E quando ela bate na parede, quando ela tem um choque com a parede, ela vai exercer uma força sobre a sua área em relação à parede. Ok? Então, a pressão ela ocorre nesse momento. Uma molécula não teria um efeito significativo sobre a pressão de um sistema, mas várias moléculas teriam esse efeito. E agora começou a chover aqui em casa, que é um exemplo perfeito de como a maior quantidade de gotas de água sobre as telhas fazem mais barulho do que pouca água, ou seja, a pressão é maior. Ok? Então o que a gente tem que ter na cabeça? Que quanto maior a quantidade de moléculas, ou quanto maior a velocidade das moléculas, maior vai ser a pressão exercida sobre o sistema. Por quê? Porque vai aumentar o número de choques, tanto pela quantidade como pela força. Ok? Bom, uma das primeiras leis é a relação de pressão e volume, que é a lei de Boyle. O que essa lei diz? Ao diminuir o volume de um gás, a pressão aumenta, e ao aumentar o volume de um gás, a sua pressão diminui. Ou seja, a pressão de um gás será inversamente proporcional ao seu volume. Vamos imaginar um sistema fechado com moléculas de gás se movimentando dentro dele. Ok? Se eu tenho muito espaço, essas moléculas têm um maior caminho para percorrer. A distância que essa molécula vai levar até bater na superfície do recipiente é maior em um volume maior, ok? Se eu reduzo esse volume, eu diminuo a área em que essas moléculas vão estar contidas, eu vou ter uma maior frequência de choques dessas moléculas com a superfície do sistema, ok? E se a gente voltar na fórmula da pressão, basicamente pressão é igual a força sobre a área. Uma menor área leva a uma maior pressão, ok? Ou seja, toda vez que eu reduzo o volume, a pressão aumenta. Toda vez que eu aumento o volume, a pressão do sistema diminui, ok? Isso por quê? Porque eu aumento o número de choques e reduzo o número de choques com a superfície do sistema. Eu posso escrever a fórmula que a pressão é igual ao inverso do volume, ela é inversamente proporcional. E eu tenho uma constante K, que é a constante que retira a proporcionalidade de qualquer equação.
A outra relação é da temperatura e da pressão, que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Ok? O que é que essa lei diz? Ao aumentar a temperatura de um gás, a pressão do mesmo aumenta, e ao reduzir a temperatura do gás, a pressão dele diminui. Ou seja, a pressão de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Bom, aqui nós vamos imaginar dois recipientes de mesmo volume fechados. Ok? As moléculas de um gás a baixa temperatura, elas se movem mais lentamente do que as moléculas de um gás a alta temperatura. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das moléculas. Eu estou aumentando o que na realidade? Eu estou aumentando a energia cinética dessas moléculas, que está relacionada diretamente com a velocidade de movimentação das mesmas, tanto de movimentação como de vibração. Ok? Se eu aumento a velocidade, eu aumento a quantidade de choques na superfície do sistema, que é o que determina a pressão do sistema. A gente sempre tem que ter em mente, se eu aumento o número de choques na superfície do sistema, eu aumento a pressão do sistema. Ok? Então eu consigo fazer a relação de que se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão do sistema, porque eu estou aumentando a velocidade. Se eu reduzo a temperatura, eu reduzo a pressão do sistema, porque eu estou reduzindo a velocidade das moléculas. Ok? Então o que eu estou fazendo na realidade é aumentando a força do choque, além da frequência. Se eu pegar aquela fórmula, pressão é igual a força sobre área, eu estou aumentando tanto a frequência dos choques, como também a força do choque. Afinal, imagine se você vai andando até uma parede e esbarra nela, ou você vai correndo até uma parede e esbarra nela. Onde é que vai doer mais? Aí a gente tira uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Então eu posso escrever essa equação, que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E novamente aparece a constante K aqui, que é uma constante de proporcionalidade. Ó, a outra lei é a lei de Avogadro, que relaciona a pressão com a quantidade de matéria. O que é que ela diz? Ao aumentar o número de mols de um gás, a pressão aumenta. E ao reduzir o número de mols, a pressão diminui. O que é que eu posso concluir daí? Que a pressão de um gás é diretamente proporcional ao número de mols. Certo? Bom, isso é muito fácil de imaginar, pessoal. Vamos pensar em dois recipientes fechados. Em um recipiente eu tenho 7 moléculas de gás, que se chocam com a parede do recipiente uma vez a cada segundo. Ok? Se eu dobro a quantidade de matéria, eu dobro a quantidade de moléculas, no caso desse recipiente que tem 14, e elas também se chocam com as paredes uma vez a cada segundo, aqui eu tenho 7 choques por segundo, aqui eu tenho 14 choques por segundo. Ou seja, eu dobro a quantidade de choques, e se, como nós já estamos entendendo isso, a pressão do sistema é proporcional à quantidade de choques nas paredes do sistema. Ou seja, se eu dobrei o número de choques, eu dobro a pressão. Então, eu posso escrever: o aumento do número de mols leva a um aumento da pressão, e a redução do número de mols leva à redução da pressão. Ou seja, a pressão também é diretamente proporcional à quantidade de matéria ou ao número de mols do sistema. E que, novamente, a constante K aparece como uma constante de proporcionalidade. Clapeyron utilizou as leis dos gases para elaborar uma equação que é conhecida como a equação dos gases ideais, certo? E um gás ideal é quando eu considero que um gás está no seu estado ideal. Quais são as propriedades de um gás ideal? Não há interação entre as moléculas do gás, ou seja, uma molécula não vai interagir com a outra. Isso não vai acontecer, ok? Os choques são completamente elásticos, ou seja, não há dispersão de energia. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma molécula se movendo a 10 metros por segundo, é uma suposição, tá bom? Esqueçam essa unidade de medida aí, só para vocês entenderem. Ao se chocar com a parede do sistema ou ao se chocar com outra molécula, ela vai continuar se movendo a 10 metros por segundo, ou seja, ela não vai perder velocidade, ela não vai perder energia cinética. Eu tenho uma conservação completa da energia das moléculas.
Outra consideração é que a molécula tem volume desprezível. Isso por quê? Porque quando eu tenho que considerar um sistema fechado qualquer, se eu considerar o volume da molécula, ela vai ocupar uma parte do sistema. Mas quando eu considero que a molécula não tem volume, eu posso dizer que o volume total do meu sistema é o volume do próprio sistema. Outra consideração que deve ser feita é que eu só posso considerar os gases ideais quando eu tenho as condições padrão de temperatura e pressão, ou CPTP. Que condições são essas? Quando a temperatura é 0 graus ou 273 graus Kelvin e 1 atm, ok? Ou seja, em pressões muito baixas, eu posso considerar a existência dos gases ideais. Considerar os gases normais como gases ideais. E o volume de um mol de um gás na CPTP é igual a 22,4 litros, ok? Bom, quando eu pego as equações de Boyle, de Charles Gay-Lussac e de Avogadro, eu combino elas, eu chego nessa relação que a pressão é igual a uma constante, que agora eu vou chamar de R, que é a constante dos gases ideais, e tem um valor fixo de 0,082 atm litro mal Kelvin. Isso aqui são as unidades de medidas. Ou posso escrever numa fórmula que é muito conhecida por vocês, que é PV igual a nRT. Ok? Onde R é a constante dos gases ideais, N é o número de mols, T é a temperatura absoluta em Kelvin e V é o volume em litros. Mas professor, como é que eu encontro a temperatura em Kelvin? É fácil. Você vai ter a temperatura em graus Celsius e você soma a ela o valor de 273,15. Ou seja, se você está medindo alguma coisa a 25 graus Celsius, qual vai ser a temperatura em Kelvin? 298,15 Kelvin. Ok? Bom, e a última lei é a lei de Dalton das pressões parciais. Basicamente, ela diz que a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais que cada gás exerceria se estivesse sozinho no sistema. Como assim? Imagine o gás A, ele vai se chocar com as paredes do recipiente e vai exercer uma pressão. O gás B também vai se chocar com as paredes do recipiente e exercer uma pressão. Se eu misturo os dois gases, a lei de Dalton diz que a pressão total vai ser a soma da pressão exercida pelo gás A mais a soma da pressão exercida pelo gás B, ok? E essa pressão total é relacionada com a fração molar de cada gás que a compõe. E o que é a fração molar? A fração molar de um gás é a quantidade de mols relativa à quantidade de mols de um gás específico em relação à quantidade de mols totais. A gente entende ela por essa fórmula, onde a fração molar de A vai ser igual ao número de mols do gás A dividido pelo número de mols totais, que é o número de mols de A mais o número de mols de B. Okay? E para mim calcular a pressão parcial do gás A, é simplesmente multiplicar a fração molar encontrada nessa fórmula pela pressão total do sistema. Bom, pessoal, isso foi o que a gente vai ver de lei de gases, certo? Agora vamos fazer alguns exercícios de fixação aqui. Ó, primeira pergunta: quantos mols de um gás podem ser injetados em um cilindro de 20 litros que fica armazenado a temperatura de 25 graus Celsius? O fabricante alerta que a pressão máxima de segurança é de 3 atm. Pede para considerar o gás como ideal. Bom, aqui eu vou utilizar a relação da equação de Clapeyron, certo? Dos gases ideais, que é PV igual nRT, certo? Essa equação é bacana porque se eu tiver três variáveis conhecidas, eu consigo encontrar outra. Então, o que é que eu tenho no texto? Ó? Eu tenho aqui o volume em litros, 20 litros. Eu tenho a temperatura, aqui em graus Celsius, e eu tenho a pressão, aqui em 3 atm. Como eu quero encontrar a quantidade de mols, que é o N, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o N. É só passar RT para o outro lado da equação, dividindo. Então eu vou ter
N igual a PV sobre RT. Bom, substituindo os valores que eu tenho aqui no texto, eu vou ter que N é igual a 3 vezes 20 dividido por R, que é uma constante de valor 0,082, vezes a temperatura. Lembrem, pessoal, a temperatura ela tem que ser absoluta em Kelvin. Então, eu pego esse valor de 25 graus e somo com 273,15, que vai dar 298,15. 298,15. Quando nós fizermos essa continha, a gente vai encontrar o valor de 2,45 mols de gás. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que o cilindro, nessas condições de temperatura, ele só suporta uma quantidade de mols de 2,45. Certo? Bom, o item B, ele pergunta o seguinte: se o mesmo cilindro carregado fica exposto a uma temperatura de 40 graus Celsius, a pressão máxima de segurança seria ultrapassada? Bom, como é que a gente faz essa conta? A gente tem uma variação nas condições, que é a temperatura sair de 25 para 40 graus. Uma das formas, isso aqui é o item A, tá bom? Uma das formas de resolver isso é aplicando essa relação aqui, ó. Se eu igualar duas variáveis pelo R, eu vou encontrar isso aqui. Ou então, outra forma de fazer é simplesmente trocar a temperatura. E agora analisar a pressão, quanto vai ficar a pressão, já que eu sei o valor de mols que eu vou colocar no cilindro. Ok? Então eu vou colocar outros valores agora. Eu tenho agora o número de mols no item B, o volume continua o mesmo e a temperatura mudou. Então agora eu tenho volume, temperatura e número de mols e eu vou encontrar a pressão. Aplicando a mesma fórmula, PV igual nRT. Agora eu vou isolar a pressão que eu quero encontrar e eu vou encontrar passando o V aqui para o outro lado. Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vou ter nRT sobre V. Substituindo os valores, eu vou encontrar que a pressão vai ser igual a 2,45 vezes 0,082 vezes. Agora eu tenho que recalcular essa temperatura, ó. 40 mais 273,15. Isso aqui vai dar 313,15 Kelvin. Ok? Então substitua aqui 313,15 Kelvin dividido pelo volume, que é 20 litros. Quando eu fizer essa conta, a nova pressão será de 3,14 atm. Ou seja, ela passaria da pressão máxima de segurança. Ok, pessoal? É isso aí. Deixem um like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem nos comentários as dúvidas de vocês. À medida do possível eu vou respondendo. Muito obrigado. Até a próxima.